análise que você faz do jogo contra o Internacional e queria saber o seguinte: o São Paulo em 2021 não conseguiu vencer ainda, vem numa sequência muito ruim, é a pior até agora no Campeonato Brasileiro. E aí eu gostaria de saber o seguinte: se para sair dessa fase ruim, você, com base no que pensa sobre futebol, se existe a possibilidade de você fazer algum tipo de mudança radical na forma do São Paulo jogar. Obrigado. Boa noite. Primeiro, quanto ao jogo, foi um jogo que a gente errou muito mais do que a gente costuma errar, e o Inter soube se aproveitar bem. Praticamente os 5 gols foram erros que a gente cometeu, que são erros que a gente não costuma cometer, e isso fez com que a gente sofresse essa derrota muito amarga. Quanto à mudança radical, não acredito em mudança radical. A gente não tem é que errar o que a gente tem errado. E eu confio no time. Esse é o time que liderou o campeonato até o dia de hoje. Ficou bastante tempo na liderança. Foi o time que quase, por um pouco, não foi finalista da Copa do Brasil. É saber restabelecer aí os nossos laços de confiança e seguir trabalhando firme e forte. Silas Senhorães, TNT Sports. Diniz, boa noite. Diniz, a gente sabe, óbvio, né, que o futebol ele é coletivo em todas as suas áreas e que cada um carrega um pouco de culpa nos resultados finais, é natural. Eu queria escutar de você, se você tem algum fato seu, né, alguma coisa sua que você entende que tem talvez um pouco de culpa nessa queda de rendimento, e se você puder falar também se você se você sente apoio internamente do São Paulo depois dessa derrota, né, você acha que você tem um pouco de medo, talvez, de ser demitido depois dessa situação, ou a diretoria já passou uma certa confiança na sua continuidade? Então, essa pergunta eu já respondi muitas vezes nos momentos de pressão. Eu não sou um treinador que tenho medo de perder emprego. Eu amo o meu trabalho. Eu trabalho com toda a minha dedicação para o São Paulo para conseguir esse título tão sonhado. Eu vou continuar trabalhando. Quem trabalha com devoção não trabalha pensando em segurar emprego. Mas, em contrapartida, eu sempre me senti apoiado aqui. Já falei também em outras ocasiões, pela diretoria que saiu e por essa que entrou. E se eu carrego algum tipo de culpa e responsabilidade, a maior responsabilidade é minha. A grande responsabilidade por uma derrota como essa e pela queda de rendimento do time, a maior responsabilidade é minha. E eu estou trabalhando naquilo que eu posso, naquilo que eu consigo, e acredito que a gente vai conseguir reverter isso e voltar a subir no campeonato. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, eu gostaria que você falasse um pouco. Você falou agora de restabelecer laços, né, de confiança. Aconteceu alguma coisa internamente para que isso tenha que ser restabelecido? Você sempre falou ao longo da sua passagem que sempre houve essa relação muito próxima, você, jogador. Alguma coisa aconteceu para você ter que restabelecer esses laços? E uma segunda pergunta, se você me permite, você sempre fala para não analisar resultados. Analisando o desempenho de hoje do São Paulo e das últimas partidas, por que a queda tão brusca no desempenho do São Paulo em comparação ao que era apresentado em 2020? Boa noite, obrigado. Então, para responder a tua pergunta, você aproveitou uma questão semântica de eu falar restabelecer laços. Os laços são sempre restabelecidos, de confiança. Confiança não é uma coisa que ela se alimenta por si só. Então ele vai ser restabelecido porque ele sempre é restabelecido, quando ganha e quando perde. E quanto a outra pergunta, foi sobre a queda de rendimento do time, é isso? Você sempre fala sobre a questão de resultados, agora avaliando o rendimento da equipe. Como avaliar essas últimas partidas que o rendimento foi bem diferente do que era apresentado no momento que o São Paulo tinha uma diferença de 7 pontos de vantagem na liderança? O rendimento ruim, resultado ruim. Teve algumas partidas que o segundo tempo, por exemplo, do Atlético Paranaense, a equipe fez um jogo ok, o segundo tempo do Santos também, mas de maneira geral, depois que a gente sofreu a derrota para o Grêmio e iniciou o ano em 2021, a gente está tendo um desempenho ruim e resultados piores ainda. Celo Lima, Rádio Energia 97. Diniz,
o time do São Paulo desmoronou o desempenho, né, nesse ano de 2021. Né, em 4 jogos foram 3 derrotas, 1 empate, sendo 2 goleadas. Inclusive, essa é uma das piores do São Paulo em sua história em casa. Você acha que ainda consegue extrair alguma coisa desse grupo? Você acha que ainda consegue recuperar a confiança moralmente esse time em uma reta final de campeonato em que se perde uma liderança que tinha com certa folga, com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado e que foi pulverizada e agora ultrapassada? Acredito totalmente, absolutamente. Minha crença, se eu não acreditasse, não tinha razão de ser o técnico. Acredito no time, acredito nas pessoas que chegaram da diretoria e acredito que a gente é capaz de reverter esse quadro. O time já mostrou em muitas ocasiões que tem condição, tem jogo e tem pessoas de caráter para poder assumir essa derrota muito amarga e buscar as vitórias que a gente precisa. Marcelo Sérgio, Gazeta. Boa noite, Fernando Diniz. Nesse 1 ano e meio à frente do São Paulo, o time já colecionou diversas frustrações, foi eliminado nas quartas do Paulistão, caiu na primeira fase da Libertadores, depois também caiu na Sul-Americana. Sempre em momentos decisivos, o time decepciona. Não consegue reproduzir aquele futebol que já reproduziu em outras ocasiões menos decisivas, digamos assim. O que falta para o São Paulo adquirir essa casca, esse poder de decisão, ser um time que gosta de decisão e que, sobretudo, tem uma postura dentro de campo de que quer ganhar a partida, porque a impressão que dá é que o São Paulo, muitas das vezes, parece correr menos do que poderia, parece pressionar menos a saída de bola adversária do que poderia, e assim acaba sendo penalizado por equipes que aparentemente parecem querer a vitória mais do que o São Paulo. O que dizer sobre isso? Obrigado. Pela sua pergunta bastante eloquente e cheia de razão, o São Paulo é um time que luta e trabalha muito. Em determinados momentos as coisas dão errado, como aconteceu hoje. E oportunista você falar assim, com a boca tão cheia, a primeira vez que te ouço falar com tanta propriedade assim. Mas é um time de homem, é um time que luta, é um time que trabalha e é um time que não desiste. E o futebol é um jogo. A gente está decepcionado, a gente não vai dormir, todos os jogadores, e a gente vai lutar para sair disso. É assim que a gente vai fazer. Leonardo Lourenço, GE. Globo. Oi, Diniz, me ouve? Boa noite. Ouço bem. Oi, Diniz, está me ouvindo? Legal. Diniz, havia uma expectativa, né, pela posição do Daniel Alves, pela história que ele tem, pela braçadeira de capitão, de que ele se tornasse uma espécie de porta-voz do elenco nesse momento complicado. Mas não é o que está acontecendo. Ele não dá entrevistas em campo, hoje foi o Juan Fran que falou. Existe algum motivo para que o Daniel não se coloque como esse porta-voz, como essa liderança do São Paulo, pelo menos do lado de fora do CT? O Daniel é um porta-voz dentro do campo, ele, já falei milhões de vezes, quando a gente já tem um momento como esse, as perguntas sobre o Daniel são sempre recorrentes. Um momento muito duro do Mirassol, ele colocou a cara para bater o tempo todo. Nesse momento ele não achou adequado, pode ser que ele fale, pode ser que ele não fale. Mas o mais importante é que dentro, internamente, ele está sempre trabalhando e lutando pelo melhor do time. Marcelo Rosenberg, TV Bandeirantes. Oi, Diniz, tudo bem? Boa noite. Na última coletiva, no jogo contra o Atlético, uma palavra que você usou com muita propriedade foi amadurecimento, né? Dizendo que o time estava amadurecido, estava amadurecendo, apesar dessa sequência de resultados. Depois de um resultado como esse, eu sou obrigado a te perguntar em relação a esse amadurecimento, porque, na minha visão, é justamente num jogo como esse que o São Paulo pode perder o jogo, mas, evidente, pode ganhar como perder, mas o amadurecimento, ele tem que estar dentro de campo com o time, né? E eu senti que o São Paulo foi vencido com muita facilidade desde o começo do jogo, né? Faltou reação. Queria que você falasse novamente sobre isso, quer dizer, aonde que você enxerga esse amadurecimento que, na minha opinião, evidentemente, não foi visto na noite de hoje contra o Internacional. Uma boa noite. Boa noite. Pergunta bastante pertinente, bem feita. Hoje a gente não mostrou amadurecimento, mas
amanhã a gente pode mostrar e deve mostrar. E assim, o amadurecimento é isso, é nesses momentos como o de hoje, como aconteceu em outras ocasiões, que a gente tem que buscar força para amadurecer. Então a gente espera que a gente aprenda, eu espero muito que a gente aprenda com essa derrota, mais essa derrota, para a gente voltar a vencer e dar o título que o torcedor merece, que é quem mais merece esse título são os torcedores. Lênio Fanelli, Rádio Band News FM. Diniz, boa noite. Você sente que os jogadores estão com dificuldades de colocar em prática o que você tem trabalhado nos treinamentos? E o Juan Fran falou na entrevista há pouco que o time ficou abalado psicologicamente depois da eliminação na Copa do Brasil. Mas o fato de, até então, o time estar na ponta da liderança do Campeonato Brasileiro e uma possibilidade de entrar para a história, vocês todos, comissão técnica, elenco, com um título, isso não deveria ser suficiente para não deixar esse psicológico ser abalado? A parte psicológica é uma coisa, não é uma coisa linear. A vida é uma coisa que você não tem total controle. É um time em amadurecimento. Assim. A gente tem jogadores mais jovens, tem outros mais experientes. Aconteceu, é um fato que depois da derrota do Grêmio a gente teve uma queda de rendimento e a parte psicológica está envolvida nisso. E a gente está fazendo de tudo para restabelecer a confiança dos jogadores com o treinamento. E como já vai direto na tua primeira pergunta, a confiança é uma coisa que a gente vai, quando a gente precisa ter para poder jogar, a gente só trabalhando junto, de maneira coesa, que ela vai voltar nos jogos. Nos trabalhos que a gente tem feito no CT, não tem nada para falar dos jogadores, estão se dedicado ao máximo. É questão agora de saber lutar, de persistir, perseverar, para que as vitórias voltem a acontecer e a gente volte, que ganhando a confiança, todo mundo sabe que ela fica facilitada. E nesse momento é o momento de ser duro, a gente, de ser forte, de ser firme, para poder sair todo mundo junto desse momento difícil que a gente está vivendo nesse momento. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Obrigado, Diniz. Obrigado a todos pela presença. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.